Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar agora sobre um outro período literário, o movimento simbolista, movimento importante. O simbolismo, ele concorda com os ideais do parnasianismo? Então nós podemos já iniciar pensando aí na comparação entre os dois. E a resposta é não. Embora eles tenham acontecido em momentos próximos, em concomitantes, ou seja, aconteceram ao mesmo tempo, os simbolistas não simpatizavam com as ideias do parnasianismo. Então são ideias diferentes, vão divergir em vários aspectos, no entanto, há uma aproximação bem grande em outros, que nós vamos apresentar mais adiante. Em uma época que, sob o pretexto naturalista, a arte foi reduzida somente a uma imitação do contorno exterior, os simbolistas voltavam a ensinar aos jovens que as coisas também têm alma, né? Alma da qual os olhos humanos não captam mais do que a aparência, o véu, a máscara. Ou seja, a proposta dos simbolistas é mostrar que a poesia, ou mesmo a vida humana, vai além de todo aquele racionalismo que tanto o realismo pregava como o parnasianismo. Então eles vêm mostrar que há mais do que simplesmente a razão. O simbolismo define-se assim pelo anti-intelectualismo. Propõe a poesia pura, não racionalizada, que usa imagens e não conceitos. É uma poesia difícil, misteriosa, que destrói a poética tradicional. Então eles entendem que há elementos que não dá para simplesmente conseguir traduzir, né, de forma racional, que há elementos que estão além disso, né, que há elementos misteriosos, né, há questões ligadas à alma, à vida das pessoas, que mereceriam uma atenção especial. Então, a origem do simbolismo. O simbolismo foi um movimento artístico que surgiu na França, em fins do século XIX, sendo manifestado nas artes plásticas, no teatro e na literatura. Então, percebam que não é só na literatura, mesmo nas artes plásticas, né, e no teatro, a gente percebe aí uma tendência e características do simbolismo. No final do século XIX, muitas transformações científicas e teóricas, como positivismo, materialismo, nas áreas da psicologia, mudaram profundamente a mentalidade da sociedade europeia. Como nós conversamos quando falamos sobre o realismo, né? O contexto histórico é o mesmo. No entanto, essa mudança foi, em grande parte, negativa para os escritores simbolistas, que priorizavam, sobretudo, a exploração dos aspectos humanos. Foi, portanto, em meio à crise espiritual do final do século que surge o simbolismo. Então, pessoal, o simbolismo é um movimento de oposição ao realismo, realismo, naturalismo e mesmo ao parnasianismo nesse sentido, né? O simbolismo teve como marco inicial a publicação As Flores do Mal, 1857, do escritor francês Charles Baudelaire. Então, o que acontece? A ideia é mostrar que nem tudo dá para ser resumido a simplesmente questões racionais, que há outros elementos que são importantes e que não deveriam ser desconsiderados. Na França, merecem destaques os escritores, né? Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, né? O Stéphane Mallarmé, entre outros. De tal modo, é notório nas obras simbolistas a fuga da realidade, característica manifestada por uma linguagem expressiva, imprecisa, vaga. Então percebam que vai contra até aquelas ideias, né, de clareza, de ser objetivo, como o realismo pregava. Aqui não é uma linguagem mais imprecisa, mais vaga, diz sem dizer. A fuga da realidade
que até então aparecia lá no romantismo, ela retoma aqui também. Então, oposto ao realismo e naturalismo, a subjetividade do escritor simbolista propõe a valorização do eu, da imaginação, da realidade subjetiva, em detrimento às descrições da realidade objetiva e de questões sociais. Assim, o simbolismo vem negar a lógica e a razão que, anteriormente, foi bem explorada por artistas realistas, naturalistas e parnasianos. Então percebam, os realistas, naturalistas e parnasianos eles têm isso em comum, essa ideia da razão, todas as questões científicas. Já o simbolismo ele vem mostrar um outro lado, não necessariamente tão ligado à emoção ou à idealização como acontecia no romantismo. Não é uma versão do romantismo, mas é uma versão que, mesmo a partir dessas características mais, né, que foi se desenvolvendo, deveria ter espaço para outras manifestações que não somente aquelas racionais. Então, as principais características. A oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo. Negação dos valores do realismo e naturalismo. Então, ele vem para fazer uma oposição mesmo. Muito comum, né? O misticismo, religiosidade, sublimação. Ou seja, essas ideias que estão longe da questão do racional. Né? Quando tem uma questão, né, mística, a religiosidade e etc. E quando a gente fala de sublimação, é justamente essa mudança, aquele termo da química, tá? Que é a mudança de estado. Então, quando sai do estado sólido e passa para o estado gasoso. Mas aí é uma metáfora de mostrar essa mudança mesmo humana, quando a pessoa deixa, né, quando a pessoa morre mesmo, né, e deixa, né, a sua parte física e o que seria a continuação disso. Então, na perspectiva do simbolismo, essas questões também são importantes e devem ser consideradas. Temos aqui também, né, mistério. Então, é comum poemas em que haja essa ideia do mistério, fantasia, subjetivismo, ou seja, contrário ali do objetivismo. Então, não é para ser objetivo. Às vezes eles vão falar só por meio de conceitos, de ideias, de palavras vagas. A pessoa ela não tem que interpretar o que ele está dizendo. Então, fala sem dizer muito, ok? E individualismo porque parte muitas vezes do eu, dos sentimentos internos das pessoas, e não, por exemplo, a ideia do universalismo, que é você falar do sentimento das pessoas de uma maneira geral. Como o mesmo sentimento de uma pessoa daqui, do Brasil, serviria para alguém da Europa, serviria para alguém de qualquer, né, dos Estados Unidos, de qualquer outro lugar. Temos também a aproximação da poesia e da música. Então a gente percebe que às vezes parece que tem uma certa melodia nos poemas. Universo onírico, ou seja, o universo dos sonhos e transcendental. Então às vezes a gente vai perceber em alguns poemas que parece estar dentro de um sonho, ou um certo delírio, alguma coisa do tipo. Valorização da espiritualidade humana, né? Então até um pouco relacionado ao que nós falamos anteriormente. Temos também exploração do consciente e inconsciente. Vamos lembrar que, embora eles busquem se afastar daqueles conceitos científicos que havia, entre eles está a questão da psicanálise com Freud, mas é que eles abordam. Por quê? Principalmente a questão do inconsciente. Eles acreditam que muitas vezes o inconsciente está transmitindo algumas mensagens que devem ser consideradas, que devem, de alguma maneira, ser representadas na poesia. Combinações sonoras e sensoriais, então aquelas misturas, né, de olfato com uma questão da visão. Então, misturar seria uma das
questões que aparecem também, misturar as sensações, né? As combinações tanto sonoras quanto sensoriais. E uso de figuras de linguagem, porque muitas vezes a figura de linguagem ela também não é precisa, ela deixa a interpretação para o outro. Então o simbolismo ele tem muito da questão da interpretação. Os simbolistas retomam a subjetividade da arte romântica com outro sentido. Então eles não retomam com o sentido da idealização. Então é subjetivo, mas não idealizado como era. Os românticos desvendavam apenas a primeira camada da vida interior, em que se localizavam vivências quase sempre de ordem sentimental, então sempre em relação à questão dos sentimentos, enquanto os simbolistas eles queriam ser mais profundos. Então os simbolistas vão mais longe, descendo até os limites do subconsciente e mesmo do inconsciente. Este fato explica o caráter ilógico ou clima de delírio de grande parte de seus poemas. Então não é nada raro você encontrar mesmo poemas que parecem não fazer muito sentido, parecem não ter muita lógica, parece ser um grande delírio, mas às vezes é uma forma de tentar representar justamente esse subconsciente ou inconsciente. Então nós vamos ler um texto. Esse texto é um texto bem interessante, vamos tentar fazer uma interpretação dele. Então, Ismália, do Afonso Guimarães. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. É um texto bonito, né? Então vamos observar algumas características para nós pensarmos nessa questão do simbolismo. Então, se nós formos pensar no enredo em si, a gente tem uma ideia do que poderia ter acontecido, mas a gente não tem uma certeza num primeiro momento. Porque o texto ele não é claro, direto e diz exatamente. O texto nos leva a pensar, né, a possibilidade, podemos deduzir, que Ismália morreu, né, que ela se suicidou. Então, como a gente percebe isso? Então, Ismália, e olha algumas marcas interessantes que nós podemos perceber. Então, Ismália, olha a ideia da loucura, que é algo não racional, entra no conceito ali do subjetivo. Pôs-se na terra sonhar, olha o universo do sonho aparecendo. Viu uma lua no céu, então ela olhou para o céu, ela viu uma lua, viu outra lua no mar. Então, como a gente sabe que no mar não tem lua, ela estava vendo o reflexo da lua que estava no céu. No sonho em que se perdeu, então percebam, né? Primeiro aparece a ideia de que ela estava louca, né? Mas em seguida aparece novamente a ideia do sonho, que estava lá também. Então, um sonho, e ela se perdeu no sonho, um sonho em que se perdeu. Então, em algum momento, essa loucura se mistura com o sonho e ela se perde nesse caminho. Banhou-se toda em luar. Então, ela estava embaixo dessa lua, para banhar-se do luar. Queria subir ao céu, assim como a referência da lua que estava no céu. Queria descer ao mar. Também a lua estava ali no mar. Então, ele vai fazendo essa aproximação com as ideias anteriores. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Então, aqui percebam, né, uma ação dela cantando. Isso reforça um pouco a ideia da loucura, dela, né, sonhando, porque na torre ela pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Então, cria-se a imagem para nós de que essa torre era uma torre bem alta, que a levava bem próxima ao céu e com isso ficava distante do mar.
Então ela devia estar em alguma região litorânea que ela poderia ver o mar, mas ela estava distante devido à altura da torre. E como um anjo pendeu, né? Pendeu é de balançar as asas, né? As asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Só que ela não tem asas, né, pessoal? Porque ela não é um anjo. Mas olha aparecendo a ideia, né? Do anjo, que tem toda essa ideia do místico, né? Em volta. Essa ideia das asas do anjo. Ela querendo voar assim como um anjo. Daí a gente sempre tem uma referência anjo e céu também aqui. A lua no céu, aparentemente a ideia do céu físico, né? Que nós vemos. Mas também quando aparece a questão do anjo, né, a figura do anjo, esse céu também pode ser interpretado de uma maneira diferente. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Ruflar é bater as asas. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então ela se jogou no mar e ao morrer a sua alma subiu para o céu. Então veja a figura aqui da alma. Então percebam, né, que é um texto muito bem escrito, muito bem feito, vai construindo as ideias aos poucos. Então tem aqui as características típicas né, do simbolismo, que é não falar diretamente, olha, aconteceu isso, ela fez isso, mas vai criando essas imagens, criando essas ideias, aos poucos vai formando e vai trabalhando, né, as palavras. Aqui nós trabalhamos só no nível do significado. É importante que você depois observe na aula sobre o parnasianismo, como fazer análise também em relação à métrica, em relação às rimas, ok? Entre outras possibilidades de análise de um poema. Tudo bem?